Olá, pessoal, boa tarde, boa sexta-feira para vocês. E sexta-feira, depois de almoço, é dia do doutor Renato Gomes, por quê? Assim você vai lavando a sua louça, vai trabalhando com fonezinho de ouvido e vai ouvindo as principais informações da semana. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Camila, você é uma amiga querida, eu estou aqui por prazer, né, conversar com você e com os amigos aqui presentes. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse nos dando um panorama, Daniel Silveira, porque ficou tipo a coisa muito confusa. Primeiro, o Alexandre de Moraes ameaça ele de multa, manda bloquear as contas dele, né, sequestro de bens. Aí o deputado então concorda em se retirar da Câmara e colocar a tornozeleira. Logo depois, ele derruba a decisão da tornozeleira e fica tudo bem. Horas depois, lá pelas 11h30 da manhã, numa quinta-feira, ele decide que o deputado tem que colocar a mesma tornozeleira que ele revogou de manhã, às 3h30 da tarde na Polícia Federal. Antes era na parte da manhã, dentro do Congresso. O que está acontecendo com Alexandre de Moraes? O que ele pretende? Qual que é a brincadeira aí? Camila, a gente pode induzir, né, que a questão é pessoal. Esquece direito. De direito não tem absolutamente nada. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque não existem freios atualmente. Não existe vácuo no exercício do poder. Quem pode colocar um freio nele? O Congresso Nacional, sobretudo o Senado, e o chefe de Estado. Ambos têm aceito, cada um com suas razões, né? O Senado, na minha leitura, por conivência, o presidente da República por estratégia. O timing chegará de acordo com as falas que ele tem feito reiteradamente, dia após dia, né? Os discursos sempre num tom mais elevado, a gente vê palavras pensadas, bem colocadas, mostrando que o que está em jogo são as nossas liberdades. O Daniel, ele hoje, no Congresso Nacional, talvez seja o único parlamentar que efetivamente entenda a gravidade da situação. Então, ele representa, bota aí um risco para esses totalitários que se valem da palavra democracia e a corrompe para impor a sua vontade manipulando o direito. E o Daniel, pela postura dele, né, denunciando tudo que ele vê de errado, pelas atitudes dele propriamente, porque ele não fala, ele faz o que ele realmente acredita. Isso acaba sendo uma afronta para aquelas pessoas que não admitem serem contestadas e porque querem empurrar um regime socialista aqui no Brasil, sabe-se lá por quê. Aí cada um tem seus motivos inconfessáveis. E o Daniel representa essa resistência dentro de um poder que já está vendido, que é o Congresso Nacional, está subjugado pelo Judiciário. Né? Então, assim, é a forma como eu vejo. Então, ele deve se ver, né, o enxergar o Daniel como aquela ameaça que tem a determinados propósitos que eles não vão declarar. Né? Eles falam sempre a mesma narrativa, defesa das instituições democráticas, que é um paradoxo. As instituições não têm nada de democrática, elas são autocráticas, elas agem em função dos seus próprios interesses, né? Elas estão de costas para o povo. A questão também de atentado contra a segurança nacional, isso não existe, a lei já foi revogada. Então, eles estão, na realidade, perseguindo um deputado que aparentemente está jogado às traças pela casa a qual ele pertence. Aparentemente, eu diria, fui até generoso, mas de fato está jogado às traças, mas na minha leitura, ele está agindo de uma forma muito inteligente, expondo as vísceras dessas instituições. Ele expôs que essa subserviência do Congresso Nacional, seja do Senado, que não abre processo de impeachment, seja do Arthur Lira, principalmente, que tem poder para acabar com tudo isso, se ele quiser, mas agora em fevereiro o Supremo arquivou, né, um processo penal contra ele, deu por encerrado, e obviamente que ele deve ter seus interesses ali para não afrontar de cara as vontades, as idiosincrasias de quem está tomando essas decisões. Então a gente vê esse cenário. Por outro lado, eu não tenho dúvidas de que ele tem um apoio completo da população de bem, tem um apoio também do presidente da República, que manifestou isso expressamente na fala de hoje, né, no início do discurso, na posse dos novos ministros, ele se referiu diretamente ao Daniel, falou que ele poderia ter falado, Daniel, siga a tua vida. Não vou falar isso, não vou fazer isso. Eu fui deputado, eu sei como é que é, a gente tem que estar aqui na defesa das nossas liberdades.
Então, ele tem o apoio incondicional do Bolsonaro, tanto que ele saiu hoje, aí entra naquela questão, por que o ministro revogou a tornozeleira e depois à tarde ele revogou, porque muito, eu não sei o horário ali, mas dá a entender, depois que o Daniel foi ao Palácio do Planalto naquela cerimônia e deve ter conversado certamente com o presidente da República. Então, provavelmente, em função disso, ele colocou de novo a exigência de tornozeleira e está nesse joguinho de gato e rato. Mas que na prática, é a minha aposta pessoal, não vai dar absolutamente nada. Porque é tudo ilícito. Absolutamente tudo ilícito. Qualquer decisão que vem desse tribunal contra o Daniel será uma decisão nula. Não passa pelo crivo do direito. Juízes suspeitos, juízes que usurparam prerrogativas do Ministério Público como titular da ação penal, juízes que impedem o devido processo legal, juízes que descumprem a Constituição quando não submete ao processo, né, não respeita as decisões da Câmara dos Deputados em relação a esperar que eles avaliem ou não, né, se é caso de sustar o processo ou não, desrespeitam a inviolabilidade do parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos, seja civil ou penal. Então é um processo integralmente nulo. Todos têm interesse em neutralizar o Daniel. Agora, essa é questão estritamente política. É um judiciário que hoje age politicamente. Então, esse, para mim, é o cenário. Eu tenho certeza que isso vai acabar muito em breve. Aí é questão íntima mesmo, de bater um ato de fé diante de tudo que eu estou vendo. Né? E confio plenamente no que o presidente da República fala quando diz que a gente vence essa guerra e que tem poucos que têm muito poder, né? Mas esses poucos não podem tudo. Né? E ele tomará uma decisão, né, para colocar esse pessoal dentro das 4 linhas da Constituição por obrigação. Ele disse isso, por obrigação. Ele é obrigado a fazer isso. E está de saco cheio desses assessores que ficam dizendo calma, calma, calma. Né? Calma, uma pinóia, né? Não tem mais calma. Então, ele deixou claro, muito claro, né, tudo que vem pela frente. Agora, o quando que é o problema? A gente não sabe quando. Qualquer hora é hora. Pode ser de madrugada agora, na próxima madrugada, pode ser mês que vem, pode ser, mas vai ser num prazo onde as eleições corram tudo perfeitamente, né, eleições limpas, auditáveis, vai ser tudo maravilhoso. Renato, o senhor falou que Daniel tem apoio da população de bem, e isso eu percebi que ele tem mesmo. As manifestações dos nossos amigos aqui do canal, de outros canais, estão com o Daniel, a gente percebe até pelo discurso do tipo, alguém fez alguma coisa, aleluia, Senhor, né? Alguém se colocou à frente ao Alexandre de Moraes. Porém, pastor Silas Malafaia chamou Daniel Silveira de frouxo arregão. Para líder cristão, deputado faz jogo combinado de Arthur Lira com Alexandre de Moraes. É estranho chamar um homem que foi preso 2 vezes, somando as 2 penas, ele ficou mais de 1 ano na prisão, sempre bateu de frente, fala o que muitos da população têm vontade de falar, assume as consequências, por isso ser chamado de frouxo e arregão por uma pessoa que não tem mandato e que sabe que está blindado contra as ações do Supremo Tribunal Federal. O senhor fez uma fala muito interessante na sua live de quinta-feira e eu gostaria que o senhor falasse aqui também para a gente sobre isso. Camila, assim, o Silas Malafaia, ele é um defensor do governo, tá? Mas ele, eu diria, ele julga muito, ele agride muito verborragicamente, né? Ele não consegue se controlar emocionalmente. E aí é o risco de se agir de uma forma leviana, que foi essa fala dele contra o Daniel. Ele não teve a percepção, ele não tem a percepção do que seja uma guerra híbrida. Ele não consegue identificar os elementos que estão aí, que caracterizam esse cenário difícil de realmente de compreender, mas que justifica essa postura do Daniel. Então, ele queria, na realidade, que o Daniel desse uma de mártir, fosse ao extremo. 15 mil de multa diária, para ele pode não ser nada. Né? Mas para o Daniel, que por mais que ganhe bem na Câmara, mas é assalariado e tem família, não é assim que a gente vence uma guerra. Né? Você toma decisões que você possa sustentar, possa aguentar o retorno. Agora, tomar decisões
sustentar decisões por birra, sabendo que você não tem como aguentar as consequências, isso aí é burrice, é imprudência. Não pode se confundir imprudência com coragem, são coisas distintas. Então, numa guerra, nesse caso específico, o Daniel é um agente do bem que age em prol da causa do bem, que são a defesa das liberdades. Então, ele fez corretamente em ter recuado, não saiu diminuído em absolutamente nada, ele apenas expôs mais ainda as aberrações que advêm dessa nossa querida Suprema Corte. Então, eu espero, sinceramente, que o pastor caia em si, reconheça a bobagem que falou e peça desculpas ao deputado. O Daniel Silveira, eu não tenho dúvidas em afirmar isso, é o deputado com maior representatividade hoje no Congresso Nacional, pelo menos por parte das pessoas de bem. Muita gente que mora em outros estados gostaria de votar nele para senador agora, ou votariam nele para deputado caso ele fosse se candidatar novamente para deputado. Então, as pessoas se espelham nele exatamente pelo que você disse. Ele tem coragem de falar o que ele sente, o que ele enxerga e apontar os vícios que estão aí. Ah, mas ele agrediu, ele xingou, ele tem imunidade para falar o que ele quiser. Ele pode fazer isso porque não é crime, nem de injúria, nem de difamação, nem de calúnia. Acontece que a gente vive num estado de não direito que fez com que o legislativo ficasse de joelhos com medo porque muita gente lá de dentro tem rabo preso com o judiciário. Deve porque cometeu ilicitudes e hoje estão nas mãos dos que os julgam. Então, obviamente que esse é o cenário. Então, o Daniel agiu bem, né, em ter recuado. O Silas Malafaia, eu acredito que, por esfriar um pouco a cabeça, ele vai pedir desculpas para o deputado. Como já fez outras vezes com o Bolsonaro. Ele já agrediu o Bolsonaro outras vezes, falou um monte de besteira, depois acertaram, fizeram as pazes. Então, assim, é o tipo de personalidade que ele tem, mas aí mostra também que o fato de você conhecer bem a Bíblia, usar as palavras do Evangelho e tudo mais, não quer dizer absolutamente nada. Se você, na prática, não exerce com as suas próprias atitudes, não dá esse exemplo. Então, eu diria que serviu para a gente compreender esse cenário atual, esse momento de transição que a gente passa, onde as pessoas estão cada vez mais sendo forçadas a se conscientizarem por si só, percebendo, sentindo na pele todo esse contexto doloroso aí pelo qual a gente está passando e, obviamente, superando. Renato, você falou dessa guerra híbrida e as questões geopolíticas também, e que o Daniel ele tem ali essa postura de enfrentamento até por ter sido militar num dos estados mais violentos do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Eu acho que para quem enfrenta o Rio de Janeiro, enfrentar o Supremo deve ser fichinha. Porém, a deputada federal Magda, ela fez um vídeo na noite de quinta-feira falando que se arrepende de ter aceitado um acordo pela prisão do deputado, e eu vou colocar o vídeo para que o senhor veja na íntegra para poder opinar com consciência. O que me chama a atenção neste vídeo ela fala que o acordo era deixar o Daniel preso por 7 dias, porque o momento estava tensionado. O que não se explica é como uma pessoa coloca em risco a própria imunidade parlamentar por um momento que já estava tensionado, ao invés de responder ao Supremo, que dentro da Câmara, quem manda são os deputados. A Magda ela foi relatora do pedido de prisão e ela deixa claro, sem mostrar documentos, claro, deste suposto acordo. A minha questão, a minha visão é que esse discurso dela foi meramente político, meramente politiqueiro por conta das eleições, onde ela postou uma foto com o presidente na tarde de quinta-feira e o pessoal foi comentar que ela era uma traidora, que ela votou a favor da prisão do Daniel Silveira, portanto feriu o direito à liberdade de expressão da sociedade e dos próprios parlamentares. Eu vou colocar o vídeo para o senhor e eu gostaria de saber a sua visão, se é realmente um arrependimento real ou se é algo mais politiqueiro, que é o que eu acredito.
recebi uma circular do deputado federal Daniel Silveira, onde ele informa que está para ser pautada na Câmara Federal a sustação da ação penal 1044, deflagrada pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a divulgação de vídeos feitos em função do cargo que exerce como parlamentar. O artigo 53 da Constituição Federal de 88 diz que o parlamentar tem imunidade para expressar por quaisquer palavras e votos. Em fevereiro de 2021, fui relatora do seu processo. À época, 364 deputados votaram a favor do relatório. Nos foi garantido que em uma semana o deputado Daniel Silveira estaria solto. Isso não aconteceu. Hoje, vendo os absurdos cometidos pelo STF, digo a você, deputado Daniel Silveira, que tem o meu voto favorável e que eu vou trabalhar para que, por unanimidade, a Câmara Federal suste essa ação penal. Conte comigo, Daniel Silveira livre. Eu achei esse discurso dela meio, né? Daniel Silveira livre. Che Guevara. Eu achei estranho o jeito que ela se portou e o discurso. Hoje ela vê os arroubos do Supremo. Não tinha na época inquérito, buscas e apreensões, prisões, tornozeleiras eletrônicas. O que mudou, doutor? Como que o senhor enxerga essa declaração da deputada? Camila, alguém que se sujeita a negociar a liberdade de outra pessoa, sabendo que a outra pessoa agiu dentro da Constituição, eu não vou falar o que eu penso de uma cidadã assim. Eu não vou ser aqui agressivo, né, contra a pessoa, para não incidir no Código Penal. Mas já diz quem ela é. Por que ela mudou de opinião? A gente está em ambiente eleitoral, né? Estamos prestes ao início, na véspera de iniciar a campanha eleitoral. Então é muito sintomático, é muito intuitivo as razões pela mudança. Ela, pelo menos, ela demonstrou que tem uma leitura razoável do que acontece de fora daquela bolha de Brasília. A repercussão que está tendo no ambiente social, tirando essas pesquisas, tirando essa mídia imunda, que fala exatamente o oposto, que defende essas barbaridades que estão acontecendo. É o que eu tenho falado, não dá para a gente aguardar nada desse Congresso Nacional, nem de Câmara, nem de Senado. Uma deputada que vendeu a liberdade, de um deputado e agora se mostra arrependida porque foi traída, como se a promessa que fosse feita para ela fosse digna de ser cumprida. Então, assim, isso aí realmente é de embrulhar o estômago. Eu tenho, assim, dó, vou dizer, uma compaixão, pelo menos eu tento exercer essa compaixão com os eleitores do estado dela, que, Nossa Senhora, a gente está muito mal de representação na Câmara dos Deputados. Eu pergunto ao senhor, se o acordo era deixar o parlamentar preso por 7 dias, e ela percebeu que 7 dias ele não foi solto, 10 dias, 15, 20, se estendendo até 7 meses, por que então que ela não tomou uma atitude? Eu acho esse arrependimento tão intempestivo, superficial, intempestivo, oportunista, eleitoreiro. É a mesma coisa, se uma pessoa é agredida, foi ofendida, em sua honra, ela pode entrar na justiça pedir danos morais. Mas tem gente que resolve fazer isso 2 anos depois, 3 anos depois. Que dano moral é esse? Que você vai pedir 3 anos depois, de repente, porque a pessoa que te ofendeu se enriqueceu. Então, assim, não faz muito sentido. O momento em que você demonstra o arrependimento diz muito sobre a sinceridade da sua fala. Então, e nesse caso específico, o momento em que ela se arrependeu não soa absolutamente nada bem, apesar de, objetivamente, ser vantajoso, sim, para o Daniel, e a gente tendo como foco o resultado desses arrependimentos que, unidos, vai conseguir lá os 257 votos para assustar esse processo lá no nosso querido Supremo.
Doutor Marco Aurélio Melo, eu juro por senhora que eu nunca imaginei que eu falaria. Concordo com esse homem. Marco Aurélio Melo. Tira Alexandre de Moraes e bota o tio de novo aqui, o ex-ministro de novo. Marco Aurélio diz temer Alexandre de Moraes no comando do TSE e ele faz uma observação importante quando ele diz a respeito das eleições. Sob a minha ótica, a atuação judicial de Moraes vem sinalizando que ele vai ser muito incisivo como presidente do TSE. Que os demais integrantes compreendam que nem tudo que ele pensa é bom para o país, que é bom para o país, é aconselhável no contexto, completou. Ele ainda manifestou uma de suas preocupações. Por exemplo, se por isso ou por aquilo houver o indeferimento do registro do atual presidente da República numa tentativa de reeleição, aí eu não sei o que poderíamos ter. O Alexandre de Moraes ele está causando essa instabilidade dentro do Supremo. Mas parece que para Fux, Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, enfim, isso não, Lewandowski, Gilmar Mendes, isso não causa preocupação ou não causa incômodo, porque ele colocando a corte numa situação infantiloide, uma mera polícia de perseguição. Como o senhor vê essa declaração do Marco Aurélio? E eu já peço para o senhor complementar com a frase do general Heleno, que ele diz que no final tudo isso valerá a pena. Olha, o ministro Marco Aurélio, ele tinha, eu diria, tinha certas virtudes enquanto estava no Supremo. Uma delas que eu vi era a independência dele. Ele sempre fez aquilo que ele achava que era certo, por mais que o certo dele fosse o errado para quem estivesse do lado de fora. Então, nunca foi, pelo menos não passou essa imagem, alguém que se deixou entrar em conchavos com outros, levando uma decisão para determinado sentido. Ele era conhecido por isso. Isso aí eu vejo como uma virtude. Por outro lado, ele era conhecido por soltar tudo quanto é bandido. Né? A liberdade para ele é a regra, independente das atrocidades que o sujeito tenha cometido, porque não havia ainda o trânsito em julgado. Como se as regras processuais, propositalmente permissivas com a postergação de processos para beneficiar o infrator ou os réus, não fossem relevantes. Né? Como se as questões julgadas no STJ, no STF, não fossem, em sua essência, questões de mera formalidade, que não afetavam o mérito do crime, né, do qual o sujeito estava sendo julgado e já havia sido condenado na primeira e segunda instância. Então, ele tinha essas posturas, eu diria, contra os anseios da população em relação à segurança jurídica, em relação a dar uma resposta efetiva do Estado para aqueles que foram vítimas de crimes. Então, ele era totalmente avesso a isso, porque ele era adepto à chamada bandidolatria, esse garantismo penal estapafúrdio, inconstitucional, que tem como premissas o determinismo social, que é uma aberração, né, e a ideia de que a pena serve para ressocializar e não para retirar o criminoso de sociedade, porque ele não tem condições de viver em harmonia com o outro, ele merece ser punido. Então, você junta essas duas coisas e gera essa bandidolatria, com fundamentos estapafúrdios, que domina hoje a essência do judiciário na esfera penal. Então, a gente vê, não é para se surpreender, por que tantos bandidos são soltos em saidinhas e por aí vai. Pois bem, por outro lado, o Marco Aurélio também, eventualmente, ele dava umas decisões interessantes. Ele foi, salvo engano, contra o crime de homofobia, né, com fundamentos muito razoáveis, racionais, objetivos, pautados na Constituição. Ele foi contra o inquérito do fim do mundo, que é uma aberração das aberrações. Não é porque o plenário convalidou que ele se transformou em algo lícito. Ele é ilícito, ele é criminoso. Ele é subversivo. Né? E o ministro Marco Aurélio já tinha cantado a pedra lá atrás, ele está, mais uma vez, criticando a postura. Então, ele tomou determinadas decisões e hoje ele é aposentado, ele sempre foi uma pessoa, aparentemente, né, bastante vaidosa, gostava de falar bonito, e ele agora achou um objeto para se comentar bastante interessante, que é a postura do ex-colega de corte, ao qual ele já chamou de xerife, já teve embates, já teve lá discussões, e ele está vendo que o colega dele está entrando numa situação muito complicada, ele está aproveitando para bater de uma forma educada, sem ofensas,
mas é praticamente, né, usando aquela metáfora, bater em cachorro morto, pisar no pescoço de cachorro morto. Né? Até que ponto esses comentários deles ajudam ou não ao ministro Alexandre de Moraes repensar suas atitudes, né, e voltar atrás? Não vai ajudar em absolutamente nada. Mas pelo menos o ministro Marco Aurélio está marcando posição e, por ser um ex-ministro supremo, acaba tendo relevância o que ele fala. Né? Nesse caso, uma relevância do bem. Do bem. Agora, a gente tem que lembrar também que o ministro Marco Aurélio foi o responsável, um dos responsáveis pela quebra da federação há 2 anos atrás, com aquela decisão estapafúrdia que arregaçou com a competência da União, sobretudo do presidente da República, para tratar de questões de saúde pública, saúde coletiva, como é o caso desse bichinho Xing Ling chinês. Né? Então, ele foi um dos responsáveis, e aí a gente está vendo essas aberrações atuais, inclusive agora o pessoal liberando a focinheira, prefeitos, delegando para estabelecimentos, né, se a critério do empresário, se pode ou não, né, o sujeito pode ou não entrar sem a focinheira, ou seja, uma prerrogativa que era da União, do Congresso Nacional, na melhor das hipóteses, ou na menos pior das hipóteses, foi destroçada, levada para assembleias estaduais, Câmara dos Vereadores e, pior, para decretos de governadores e prefeitos. Todo mundo legisla sobre tudo. Não bastasse isso, agora foi jogada no colo de diretores de escola, de donos de mercados, de qualquer empresário que tem direito de falar que você pode ou não pode entrar no estabelecimento. Isso é o fim da picada. O ministro Marco Aurélio foi um dos autores, dos responsáveis dessa aberração jurídica inqualificável. Então, assim, é a forma como enxergo essa fala dele. Ele falou que teme a postura do ministro Alexandre de Moraes no Supremo. Particularmente, eu não tenho nenhum temor em relação a isso. Porque o ministro Alexandre de Moraes não vai fazer o que ele quer lá. É simples assim, né? O Bolsonaro já disse isso na fala de quinta-feira. Né? Poucos podem muito aqui em Brasília, mas esses poucos não podem tudo. E a gente tem obrigação de colocá-los dentro das 4 linhas da Constituição. Ele já disse isso. Disse que teremos eleições limpas, né, auditáveis, e o general Heleno colocou a cereja no bolo, disse que o gabinete institucional já foi agredido várias vezes, ele ficou quieto, mas que vai valer a pena esse investimento no Brasil e, sobretudo, assistirmos ao final do filme. Então, assim, as coisas vão se encaixando. Se a gente jogar nesse balaio as desistências, as candidaturas, né, o ex-ministro da Justiça está picando a mula, está desistindo. O governador de São Paulo ia desistir, aí houve aquele murmurinho, né, o Datena ficou bravinho, né, vai sair da coligação, aí ele voltou, vai concorrer. Ou seja, está tudo acontecendo. Nesse caso específico, a população de São Paulo foi premiada, vai se livrar de um carrasco, e o carrasco acabou de se enterrar politicamente, que ele não vai ganhar mais nada, diante da mudança completa, né, do nosso sistema eleitoral, que será idôneo, será limpo, será incorruptível. Então, está tudo acontecendo, por mais que os próprios responsáveis pelas atrocidades não consigam perceber, ainda estejam iludidos com esses hiperpoderes que eles receberam e realmente ainda têm exercido diante da falta de obstáculo, né, em relação aos seus abusos. Doutora, eu vou pegar um gancho, então, que o senhor falou da fala do presidente Bolsonaro na quinta-feira de manhã, na posse dos novos ministros, e eu vou destacar aqui 3 frases, porque eu achei muito interessante. Bolsonaro diz que alguns poucos atrapalham o Brasil e mandou integrantes do Supremo Tribunal Federal calarem a boca e não encherem o saco dos outros. De acordo com Bolsonaro, o Brasil tem tudo para ser uma grande nação, aspas para o presidente da República. Nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, calha a boca, bota a tua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros, como atrapalham o Brasil, destacou. E o presidente ainda complementou que tem ministro que não tem o que fazer e que deve ser um desocupado, já que processa o presidente o tempo todo. O presidente ainda citou poucos inimigos habitam essa região dos 3 poderes.
Esses poucos podem muito, mas não podem tudo. Não sou mais forte ou machão não sou mais forte ou machão que ninguém, ressaltou o presidente da República. Doutor, isso é uma espécie de grito de uma nova versão, o Acabou Porra parte 2, de uma forma muito mais educada, porque realmente essas ações dos ministros afastam investidores do Brasil. Ninguém quer investir num país em que há censura, em que há perseguição política, até contra parlamentares. Isso foi um Acabou Porra parte 2? Camila, para mim, sim. Né, com a diferença que não vai ter mais cartinhas de recuo, não vai ter mais aqueles atos que deixaram a população ali numa situação de certo inconformismo, né, em função de uma expectativa que foi levantada no passado. Essa fala do presidente demonstrou claramente que ele sabe que o judiciário hoje é um partido político. Ele não promove justiça alguma. Ele gera despesa astronômica para a população e produz injustiça, produz estagnação, produz atraso. O presidente sabe disso. Quando ele manda o ministro calar a boca, vestir a toga e não encher o saco, ele sabe que o sujeito já perdeu eu diria, a respeitabilidade, pelo menos na visão dele como chefe de Estado, como chefe de governo. Então ele fala isso tratando o ministro como alguém que não sabe de direito, que manipula o direito e que uma canetada ali não tem nenhum valor quando direcionada à agressão do presidente da República. Ah, mas estão abrindo inquéritos contra mim, tudo está abrindo, mas não tem resultado nenhum concreto prejudicando o presidente. Ficam fustigando. 10 dias para informar isso, 24 horas para aquilo, 5 dias. Mas de concreto, absolutamente nada. Até porque falta, ali foi o que ele disse. Eu não sou mais machão do que ninguém. Né? Mas se vier de gracinha, vai ter uma resposta à altura. E a maior gracinha que foi pisar lá no gramado do Palácio da Alvorada e olhar lá os cisnes, né, aquelas aves coloridas, os pavões, né, não sei se tem tucano lá também, mas aquelas aves bonitinhas. Fora isso, não ousaram a dar uma batida na porta, né, para incomodar o sono, o descanso do presidente da República. E nem vão fazer isso. Né? O que a gente tem que entender é o seguinte: o judiciário faz o que faz hoje porque se cumpre as decisões. Né, se cumpre as decisões. Hoje, eu diria, mais responsável do que o judiciário, hoje, é a polícia, a parte da polícia que se submete a transformar o Brasil nessa ditadura da toga. Né? Se a polícia cumprisse o papel dela de instituição de Estado e não de um pensadinho, de um puxadinho, né, da justiça, isso aí nada estaria acontecendo. E era muito simples fazer isso. Seria só os agentes da polícia chegaram e bater na portinha lá do delegado-geral da Polícia Federal. Olha só, chefe, o que está acontecendo. Ó, isso aqui não procede. Olha o que está escrito na Constituição, olha o que está escrito na lei. O que eu faço? Aí o delegado, o diretor-geral, não, tem que cumprir não, chefe, está errado isso, eu vou no ministro da Justiça. Bate na porta do ministro da Justiça. Olha só, ministro, isso aqui está errado, por isso. Olha só, não tem embasamento jurídico, não está fundamentado. A gente tem que cumprir ordens legais, dever funcionar o artigo 116.4 da Lei 8.112. O que eu faço? Não, você pode descumprir porque a gente segura aqui. Ministro da Justiça, ou o ministro da Justiça chega lá, presidente, está acontecendo isso, não tem embasamento jurídico, dá para levar isso para explicar para as pessoas o que está acontecendo, levar para a televisão, acho que é importante. Aqui está a argumentação, então o senhor pode apresentar isso dizendo que isso aí é uma ordem aberrante, interfere na sua prerrogativa de chefe de governo, viola a independência dos poderes e blá, 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 e leva para a população. Aí o ministro da Justiça, não, tem que cumprir. Então bate na porta do presidente da República. Vai lá no gabinete da Secretaria de Governo, bate lá a porrinha e vai lá. O que não se pode é aceitar policiais sem sangue nas veias. Policiais que se submetem que é uma instituição armada, né, que serve para defender a segurança pública, defender as liberdades, fazer exatamente o contrário. É óbvio que é uma minoria, mas é uma minoria que trouxe o país a esse estado distópico. Deixou o país numa situação assim, de insegurança social crônica, né? Insegurança jurídica crônica, porque qualquer aberração hoje é cumprida. As liberdades estão no ralo.
Então, para mim, a polícia é mais causadora disso tudo do que propriamente o ministro. Porque se a polícia tivesse tomado a decisão no primeiro momento que recebeu uma decisão daquela, nada disso estaria acontecendo. Ah, mas o presidente da República poderia ter agido também. Poderia. Mas o presidente da República, primeiro, que não sabe direito. Hoje, obviamente, ele sabe muito mais do que sabia. Segundo, que o conhecimento jurídico entranhado no inconsciente coletivo é um conhecimento de manuais. É um conhecimento jurídico, né, que avalizou décadas desse presidencialismo de coalizão, que a gente viu onde trouxe o país. Tudo se justificava por meio dessas politicagens. O direito sempre arrumadinho, sempre permitindo, nunca punindo ninguém. E aí entrou alguém na presidência da República avesso ao sistema, que queria mudar tudo, aí eles colocaram as manguinhas de fora. Já contando, né, com o passado de conivência jurídica, com as doutrinas ensinadas nas faculdades, sabendo que os militares também não sabem direito, né, estão acostumados a enxergar o país nesse lenga-lenga, um povo adormecido, e não vão agir, só que uma aberração muito grande, não vão agir sem uma manifestação concreta do povo. Então a gente chegou nesse estado de coisas. Então é compreensível, né, que o presidente não tenha feito nada lá atrás, né, as Forças Armadas terem ficado passivas também, meio que perplexas, né, e também a Polícia Federal ter aceito isso tudo, porque nos governos anteriores jamais se cogitaria da polícia descumprir uma ordem judicial, até porque não houve ordens judiciais aberrantes como houve nesses últimos 3 anos. Mas, nesse contexto atual, mudando de figura, só serviu para expor todo mundo, expor quem realmente é inimigo da pátria, está contra as liberdades e contra o Brasil, e quem realmente quer o bem do país, quer o bem do povo e quer realmente, né, a implantação de uma democracia verdadeira aqui. Então, é mais ou menos o cenário que eu vejo, não tem como essa distopia permanecer por muito tempo. Sem contar, que eu nem entrei em detalhes aqui, das questões internacionais, o que o presidente sabe que também poderia estar influenciando essa passividade dele, essa permissividade dele com esse crime institucional que está aterrorizando o país. Então, o cenário é complexo, né, e dependendo do ponto de vista que você aborde, você pode ter que rebater objeções, né, pode ser uma resposta inconclusa, você tem que levar outras coisas em consideração. Daí a gente vê discrepâncias nas análises. Umas são mais restritas, outras são mais amplas, né, e todos, infelizmente, querendo ter razão. Aí complica. Renato, você falou na Polícia Federal e tudo, eu não separei essa pauta, mas eu lembrei. A Polícia Federal entregou um relatório para o Supremo Tribunal Federal falando não houve qualquer interferência do presidente na Polícia Federal. Eles analisaram, foram 2 anos de investigação, eles analisaram celulares, conversas, fizeram busca e apreensões, nós que não ficamos sabendo, mas no relatório consta, que eles pegaram telefones, viram as conversas e não tem qualquer prova de interferência, que tudo ocorreu dentro da lei e da legalidade. Quem denunciou isso foi Sérgio Moro, que ele estava saindo do governo por conta da interferência na Polícia Federal. Inclusive, ele sequer comunicou o presidente naquela época, foi durante a pandemia, ele comunicou à Rede Globo, né? Ele chamou uma coletiva de imprensa, fez o comunicado, foi quando o presidente ficou sabendo. Estranha essa atitude dele, que ele agiu da mesma forma agora com o Podemos. O Podemos só ficou sabendo da saída dele do partido e a sua filiação na União Brasil por causa da mídia, né? Ele não consegue conversar com a pessoa. Ele chama a mídia, alguma questão de ego aí. Nesse mesmo relatório, a Polícia Federal fala que o Sérgio Moro não precisa responder por falsa comunicação de crime, porque não houve. Houve. Você falar que uma pessoa interfere numa corporação federal é uma falsa comunicação de crime. Pergunto, o presidente pode processá-lo? Porque ficou esse debate com o pessoal aqui, com os meus amigos aqui do canal. Vai processar, não vai processar? Pode processar, não pode? O que pode ser feito nesse caso? Camila, processar pode. Ele fez uma acusação, né? Eu diria que não houve crime por parte do Sérgio Moro. Houve ali eu diria mais houve sim uma difamação. Ele fez uma acusação
ali que denegriu a imagem do presidente, pelo menos tentou denegrir a imagem do presidente da República perante o seu eleitorado, perante a população, que depositou confiança nele nas eleições. Né? Então, uma difamação houve, né? Uma injúria. Calúnia, especificamente, eu não vejo, porque o fato do presidente querer mexer no comando da Polícia Federal, isso é prerrogativa dele. Isso é uma prerrogativa legal, está escrito na lei que compete a ele mudar o diretor-geral da Polícia Federal. E se o diretor-geral da Polícia Federal não quiser mudar os supervisores, né, ele muda o diretor-geral. Vai botar um diretor-geral da Polícia Federal que mude os supervisores dos estados, que ele entenda que não está agindo bem, está perseguindo familiares, agindo politicamente. Presidente da República, tem poder e ele pode exercê-lo discricionariamente. O que é discricionariamente? Dentro da lei, tem possibilidades. Né? Quem que eu posso indicar como presidente da República para a Diretoria-Geral da Polícia Federal? Tem lá uma variedade de delegados, são várias possibilidades. Né? De 8 a 80, dentro desse espectro, cabe a mim decidir, ou seja, está tudo dentro da lei. Isso é discricionariedade. Não tem como alguém dizer para ele o que ele vai fazer, porque a lei dá esse campo de abertura para ele decidir. Né? E foi o que ele fez. Né? Dentro desse campo de abertura, ele estava insatisfeito com as supervisões nos determinados estados, por ações políticas que estavam promovendo, né? E queria a mudança. E aí o ex-ministro falou que ele queria interferir na polícia. Ele não queria interferir na polícia, é direito do presidente da República. É prerrogativa dele mudar as supervisões, já que ele pode mudar o diretor-geral. E aí ele quis mudar o diretor-geral, mudou lá a supervisão. Tudo dentro da lei, não tem absolutamente nada. Aí se criou a narrativa de que ele estava interferindo na polícia, né, naquela saída folclórica, lamentável do ex-ministro da Justiça, que mostrou ali quem ele é efetivamente, e gerou dali esse inquérito infame, um inquérito ilícito de cabo a rabo. Para você abrir o inquérito, tem que ter indícios de crime. Indícios de crime. O Aras sequer esperou a fala do presidente no final da tarde, já estava com a petição pronta. Né, e fez ali o pedido de abertura de inquérito. Né, isso ali foi crime de abuso de autoridade do próprio Aras, artigo 27 da Lei Nova, e de quem autorizou a abertura do inquérito. Está escrito na lei isso, eu não estou inventando absolutamente nada. Tanto que o Sérgio Moro, no depoimento dele, naquele inquérito, ele negou que acusou o presidente da República de ter cometido algum crime. Né, e saiu, a partir do momento que ele negou, aquele inquérito tinha que ser sido arquivado na hora. Mas não, ficou se estendendo, ficou se inventando, ficou se forjando algo para implicar uma responsabilidade do presidente da República. Abuso de autoridade de cabo a rabo. Né? E o que o presidente pode fazer? Eu não vou falar aqui, eu não sou assessor do presidente, a gente está no momento que exige prudência. Pode-se fazer muitas coisas, né? Muitas coisas para restaurar a ordem no país, mas eu tenho certeza absoluta que o presidente da República sabe o que fazer, tem o momento em mente, tem coisas acontecendo nos bastidores, e na hora certa a gente vai ver a colheita, né, aparecer, a colheita que os responsáveis receberão em função da semeadura que tem aí feito ao longo desses 3 anos. Por falar em semeadura, Renato, nós estamos correndo outro perigo. Desculpa, gente. Outro perigo além do Supremo, que é o grupo semipresidencialista que o Arthur Lira formou, e ele já se colocou favorável ao semipresidencialismo, e parece que vai ser aos moldes de Gilmar Mendes, que defendeu a implementação do semipresidencialismo sem a consulta popular, sem o plebiscito. Então, ele criou um grupo na quinta-feira, foi na quarta-feira, dia 30, esse grupo foi criado na quarta-feira, começou a se reunir na quinta, e vai discutir até o dia 18 de junho, em que apresentará o relatório. Entre as pessoas que estão neste grupo, estão 2 ex-ministros, aqui. Estão 2 ex-ministros, que é o Nelson Jobim e a Ellen Grace, e junto com o Michel Temer. Nós estamos às portas de uma mudança de governo no Brasil, tudo para conter o presidente Bolsonaro? Camila, isso aí é minha opinião pessoal, isso não passa. Isso aí não passa, tá? Eu apostaria todas as minhas fichas nisso.
Tudo bem, eles querem fazer isso a partir de 2030, né? Salvo engano, a ideia é implementar o semipresidencialismo a partir de 2030. A partir de 2030 é viável? Pode ser, tá? Pode ser, mas eu diria que antes de você implementar uma mudança de sistema de governo, você precisa resolver a politicagem que toma conta no país. Você precisa restaurar a ordem. Porque o semipresidencialismo, o que ele faz de fato, é arrancar a chefia de governo do chefe de Estado. A chefia de governo, que é quem é dono do cofre, ficaria com o primeiro-ministro, que seria ali avalizado pelo parlamento. Pelo parlamento. O primeiro-ministro que desagradasse o parlamento poderia perder o cargo. Ou seja, a chave do cofre ficaria com alguém que teria que fazer conchavos, fazer articulações, né, ceder a pressões para agradar o parlamento. Não faz o menor sentido, né, implementar um sistema semipresidencialismo no Brasil hoje, com o que a gente tem aí na política. Isso é uma aberração. Isso aí é um assinte, é um desrespeito ao dinheiro do contribuinte. É fingir que o povo não existe. Tanto que o povo não existe, na visão desse pessoal, que eles estão ignorando o resultado do plebiscito de 93, onde o povo se manifestou pelo sistema presidencialismo de governo. Agora, a doutrina, que é a doutrina de conveniência, que convém no momento, está dizendo que não precisa escutar o povo de novo em relação a essa mudança. A gente não tem representatividade popular. As instituições hoje não têm a mínima credibilidade, não têm respeitabilidade. A gente vive uma distopia. Aí quer se mexer no sistema de governo dessa forma assodada, onde quem está participando são só pessoas que querem a volta do status quo anterior. Pessoas que participaram da governança do país nesse período de redemocratização, nesse período pós-Constituição, e trouxeram o país a esse estado caótico até 2018, que vem sido consertado aos trancos e barrancos nesses últimos 3 anos. Isso é uma vergonha. Vou imitar o Boris Casoy aqui, é uma vergonha. Eu tenho certeza que isso vai cair, isso não passa como está hoje. Doutor João Dória, não tem como a gente finalizar o vídeo sem falar dessa pessoa mentalmente perturbada. Olha, se colocasse ele, Alexandre de Moraes, num quarto, fechasse a porta, ia ser muito interessante. Eles iam se matar. O Dória, primeiro, ele recuou e falou que não ia mais concorrer. Aí, de repente, ele fala, não, quer saber, eu vou concorrer. Ele está achando que o sistema eleitoral é uma grande palhaçada e que ele é dono do Brasil e faz e fala o que quer e muda de ideia a hora que quer? Ou existe aí uma jogada de marketing para saber quantas pessoas falariam disso, quantas apoiariam a decisão, quantas criticariam, qual que é a estrutura, o que João Dória pretende entregar com essas declarações dúbias, sabendo que ele perde para brancos e nulos? Camila, legal, eu tenho estudado umas coisinhas interessantes. Cada um tem o seu mundo subjetivo. Por que o mundo é subjetivo? Porque o mundo que você enxerga é o que está dentro da tua mente. Você tem suas experiências, você tem lá seus hábitos, você tem seu conhecimento, você tem suas crenças. É com base nisso que você enxerga o seu mundo. Qual é o mundo do governador de São Paulo? O que ele enxerga? Quem pertence a esse mundo dele, o que deve ser considerado ou desconsiderado. O mundo que ele enxerga é totalmente diferente do meu, eu apostaria que é totalmente diferente do seu também. Totalmente diferente do povão de São Paulo, que experimentou o que foi o governo João Dória. Então, para ele estar com essa pretensão de ser candidato a presidente, ele tem na mente dele a certeza de que o sistema eleitoral é bacaninha e vai dar essa possibilidade dele chegar lá em cima. Ele confia no mecanismo, ele confia nos seus amiguinhos poderosos. Então, é assim a forma como ele vê. Porque, sinceramente, eu duvido que ele, conversando com o próprio espelho, ele sabe que ele não tem a mínima chance. É um sujeito que não anda às ruas sem segurança, que depende do dinheiro público, do poder que ele tem para manter a sua integridade física, porque as pessoas não gostam dele. Então, como é que esse sujeito vai ser presidente da República? Então, isso é óbvio que isso é uma jogada dele, ele tem interesses pessoais,
mas a política para ele já era. Ele é um zumbi político, como é o Arthur Lira e como é o Pacheco. Não tem dúvida de estar fazendo essa prognose. A gente vai assistir, né, o final dessa história, como bem disse o general Heleno, vai valer a pena. O que vai valer a pena? O que vai valer a pena assistir esse filme? Qual é o filme? Qual é o filme? Depende, né? Como é que a gente enxerga o contexto hoje? Se você enxergar de uma forma mais fechadinha, pode ser um filme menos abrangente. Se você enxergar de uma forma mais ampla, né, que é para mim, tem para mim que é como o general Heleno enxerga, quando ele falou que vai valer a pena, é que o povo vai receber as liberdades de volta e vai receber aquela sensação de que realmente foi feita a justiça diante de todo o sofrimento causado, pelo menos ao longo dos últimos 3 anos, por esse pessoal. Então, eu diria, essa decisão do Dória de ter voltado do recuo e se lançar como presidente, eu diria que foi um presente de Papai do Céu para a população de São Paulo, porque ele irá renunciar ao governo. Renunciou para aí se despedir da vida pública, que é o que vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida em estar falando isso. Mas se você errar, paciência. Estou falando com uma leitura que eu vi do cenário hoje. Quando os fatos vão acontecendo, a gente vai revendo, a gente vai corrigindo, tá? Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que ele é um morto político. Sim. Inclusive, quando ele desistiu de concorrer, não vou mentir que eu fiquei um pouco chateada, porque era a nossa oportunidade de se livrar. O Rodrigo Garcia é tão ruim quanto o Dória? Ele é, muitas vezes, a mente que está por trás do Dória, apoiando, incentivando, enfim, até traçando plano. Sim, mas ele não tem o contato, ele não tem a intimidade que o Dória tem com o Partido Comunista Chinês. Ele é corrupto, ele é salafrário, enfim, está na Lava Jato, tudo, mas ele ainda causa menos danos a São Paulo do que João Dória com as suas atitudes ditatoriais. E vamos combinar, doutor, que ele tem uma cara de psico, meu. Olha isso aqui. Deixa eu compartilhar de novo que eu fechei aqui. Ele tem uma cara de perturbado, velho. Olha isso. Camila, assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, você consegue, qualquer pessoa que estude o assunto, consegue extrair uma leitura muito boa do governador de São Paulo, né, da personalidade dele, né, como ele seja, como ele é, né, em essência. Ele é um megalomaníaco psicopata. Mas assim, a gente sabe, as atitudes dele mostraram, né, o que ele é. Doutor, faz aí o seu merchan, doutor. Camila, primeiro que vale a pena falar é essa confiança, a gente está chegando, eu diria que está chegando no ponto de inflexão ao qual o presidente mencionou, né, menciona desde o ano passado, né, ele começou a usar essa expressão até 1 ano atrás, mais ou menos, né, e a gente pensou que fosse no 7 de setembro, não foi, mas a gente está no momento que não tem como as coisas retrocederem. Ou vai ou racha. Ou o Brasil vence e decola, ou entra para a ruína de vez. Não vamos entrar na ruína. A gente está muito claro o que está acontecendo. Absolutamente muito claro. Então é isso, as pessoas têm que manter a confiança, né? Zero de preocupação, né? E é o que eu sempre gosto de falar, né? Qualquer mensagem negativa hoje é anticrística, porque leva a desalento, leva ali faz a pessoa se sentir mal. E a última coisa que Jesus fazia era passar mensagens pessimistas. Isso não havia. Tudo era para tentar despertar as pessoas, tentar levá-las a uma evolução, a tentar encontrar a sua essência divina. Então, assim, todo pessimismo é mensagem furada. Todo pessimismo é mensagem furada. Por que ele está vendendo pessimismo? Mexe nas crenças. Tem crenças que levam ao pessimismo. Então, é problema da mente da pessoa. Se você tem lixo dentro da mente, você não vai enxergar a luz no fim do túnel. Então, a questão é muito subjetiva, é personalíssima. Então, é isso que as pessoas têm que entender. O pessimismo significa o seguinte: a gente tem que mudar a forma de enxergar as coisas, mexer nas nossas crenças. A ideia de tem que ver para crer é uma falácia. Quando você tem que ver para crer, significa o seguinte: você está condicionado absolutamente pelo que você tem dentro da cabeça. As suas crenças condicionam o que você vê. Quando você
muda, você tem que crer para ver, significa o seguinte, você obrigatoriamente está forçando a mexer com o que você tem na cabeça, rever crenças, estudar, ampliar sua consciência. Mexendo nas crenças, você vai começar a enxergar o que você não via antes. Então você tem que crer para ver. Essa é a regra de quem busca um algo a mais, busca ali paz de espírito. E aproveito, Camilo, para convidar todos os amigos aqui presentes que estão nos assistindo. Dia 31 de maio, aí em São Paulo, vai ser na ADESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Vai ter o lançamento da minha trilogia pela Editora Armada, na parceria com a Editora Armada. Né, vai começar às 18 horas, vai até às 22 horas. Vai ser bem legal o evento. Né, vai ser num ambiente fechado. Né, vai ter compra seu ingresso, lá recebe a trilogia, vai ter uma palestra, né, que a gente vai falar, alguma coisa interessante, bate-papos, perguntas e respostas, vai ter um coquetelzinho. Vai ser bem legal, 18 às 22, cai numa terça-feira, 31 de maio. Né, os ingressos já estão disponíveis, né, tá no site da Editora Armada. Eu coloquei também no meu canal no YouTube, né, no Renato R. Gomes, lá na parte da comunidade, o link. Né, também coloquei no Instagram o link, lá no restante das redes. Então, vocês estão convidados, pessoal de São Paulo. Tá? E o valor está bem razoável, está em torno de R$350. Tá? Você, hoje, R$350, você sai com a tua família, você vai ficar devendo, dependendo do restaurante que você vá. Então, você vai receber um monte de coisas ali em compensação e vai valer a pena, tenho certeza disso. Esse é o marketing. Eu não tenho dúvida, doutor, que vai valer a pena. Inclusive, se Mateuzinho resolver ficar, né? Porque já dá para perceber que o espaço está bem pequeno para ele aqui. Se ele resolver ficar até essa época, que é o previsto, o esperado, eu também irei ao evento, né? Lembrando que Mateuzinho está maior do que previsto e mais gordo do que previsto. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor. Eu que agradeço, Camila, você é uma amiga querida, uma jornalista brilhante, competente, e pode contar comigo sempre. Agradeço os amigos aqui que ficaram nos assistindo até agora e até a próxima. Muito obrigada, doutor. Pessoal, muito obrigada por fazer companhia a nós, por sempre estarem apoiando o canal, debatendo, dando ideias, dando a visão de vocês, que é extremamente importante isso, saber também o que vocês pensam, como vocês analisam o cenário político, para mim faz toda a diferença. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e confere a sua inscrição. Fiquem todos com Deus e até amanhã com a Cissa Bailey. Tchau!